Oi, gente, boa tarde. Desculpa ter interrompido o vídeo, mas é que senão ele fica muito longo, eu não consigo enviar para vocês. Então, nós estávamos falando, né, sobre essa diferença entre as células procarióticas e as células eucarióticas. Nessa imagem, dá para nós observarmos que as células eucarióticas, elas são bem mais complexas se comparadas com uma célula procariótica, né? Olha a quantidade de organelas que eu observo tanto na célula animal como na célula vegetal, diferente do que eu vejo aqui numa célula de uma bactéria, por exemplo, né, que é um exemplo de célula procariótica. A principal característica aí que nós usamos para diferenciar uma célula procariótica de uma célula eucariótica é exatamente o DNA. Observem que aqui numa célula procariótica, o DNA ele fica aqui, olha, todo espalhado pelo citoplasma. Já numa célula eucariótica, tanto animal como vegetal, o DNA ele fica guardado dentro de uma estrutura chamada núcleo. Então dá para nós observarmos aqui o núcleo e o material genético fica ali, guardadinho dentro dele. É lógico que nós temos outras diferenças, mas essa sem dúvida nenhuma é a mais usada aí por todos os estudiosos. Existem alguns organismos que são eucarióticos formados por uma única célula. Então, os procarióticos são sempre unicelulares. Já os eucarióticos podem ser tanto unicelulares, formados por uma única célula. Nós temos o exemplo aqui de uma ameba, aqui de uma levedura, que é um tipo de fungo, né? E aqui da euglena, que é uma alga. Observem o núcleo dentro delas. Tá vendo? Então, tem o núcleo, é uma célula eucariótica. Nesse caso aqui são unicelulares porque são formados por uma única célula. E aqui embaixo nós temos uma célula vegetal, a célula de uma semente de pinheiro aí. Dá para nós observarmos que que o vegetal ele é pluricelular, porque olha lá, cada pedacinho desse é uma célula. Lembra lá do Robert Hooke que estudou a cortiça, que nós falamos no capítulo anterior? Quando o Robert Hooke observou lá a cortiça, ele observou um tecido morto. Então, na verdade, ele conseguiu ver a parede celular da célula, né? E por isso que ele conseguia ver lá pequenos compartimentos, chamado por ele lá de células. E aqui nós vemos de novo um organismo pluricelular. Isso daqui é uma célula, é um pedaço, né, do esôfago, do revestimento interno do esôfago humano, mostrando aqui então várias células, né? E dá pra gente observar o núcleo dentro delas. Então aí no caso nós temos aí um exemplo de células eucarióticas, né, de organismos que são unicelulares e de organismos que são pluricelulares. Vamos conhecer um pouquinho então uma célula eucariótica. Olha que interessante. A célula eucariótica, como eu disse, ela é bem mais complexa do que uma célula procariótica, mas ela possui algumas estruturas que nós vimos lá na célula procariótica. Um exemplo é a membrana plasmática, que é esse envoltório aqui então, que vai proteger a célula e dar forma a ela. É essa membrana plasmática, como eu disse, que controla o que entra e o que sai da célula. Possui ribossomos? Possui. Além dos ribossomos que vão estar dispersos aqui dentro do citoplasma, lembra daquele líquido gelatinoso que preenche toda a célula? Na célula eucariótica eu também tenho o citoplasma. E nele eu vou encontrar ribossomos. Então, além dos ribossomos que estão aqui espalhados pelo citoplasma, lembra dos ribossomos que produzem proteínas? Eu vou encontrar ribossomos também numa organela chamada retículo endoplasmático granuloso ou retículo endoplasmático rugoso. Então, eu vou encontrar ribossomos aderidos aqui no retículo endoplasmático. Então, além do retículo endoplasmático granuloso, eu vou ter o retículo endoplasmático liso, que não possui ribossomos grudado nele. Eu tenho também o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Eu vou ter organelas que são muito importantes, que são as chamadas mitocôndrias. Aqui, olha, uma mitocôndria fechada e aqui ela vista por dentro. A mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia na célula. Então, ela é muito importante. Aí nós vamos entender mais para frente lá no ensino médio como ocorre essa produção de energia pela mitocôndria. Nós temos também organelas chamadas de lisossomos, que são essas aqui, e temos centríolos.
tá? Então, dá para observar que numa célula eucariótica a quantidade de organelas, ela é bem maior, tá? A função de cada uma delas nós temos o retículo endoplasmático, que tem a função aí de produzir, então, proteínas. Nós temos o complexo golgiense, que é responsável por empacotar substâncias que são produzidas dentro da célula. Nós temos as mitocôndrias, que são a usina de energia, produzem energia. Nós temos os lisossomos, que são os lixeiros dentro da célula, eles que destroem aquilo que a célula não precisa, tá? E aqui ao lado nós temos uma célula eucariótica vegetal. Observem também a presença do núcleo, que é importantíssimo, né? Esse núcleo, tanto da célula animal como vegetal, ele é envolto por uma membrana chamada membrana nuclear ou carioteca, tá? Na célula vegetal eu também vou ter o retículo endoplasmático granuloso, o retículo endoplasmático liso, o complexo golgiense, os lisossomos, ribossomos, mitocôndrias e duas organelas que eu tenho aí que são exclusivas da célula vegetal. O vacúolo de suco nuclear, que é uma organela que armazena água por uma questão óbvia, né? O vegetal ele precisa de mais água, então eu tenho uma organela aí que serve para isso, para armazenar água. E tem os cloroplastos, que são organelas que fazem a fotossíntese. Então, o vacúolo de suco nuclear, ou simplesmente vacúolo, e os cloroplastos são organelas que eu vou encontrar somente na célula vegetal, além da parede celular. Na célula animal, eu não vou ter a parede celular, eu vou ter só a membrana plasmática. Já na célula vegetal, além da membrana plasmática, eu vou ter também aí a parede celular, dando mais resistência e deixando a célula um pouco mais forte, tá bom? Voltando lá para os nossos slides, aqui nós temos os tecidos humanos. Então, quando as células se juntam, elas formam os tecidos. O que são esses tecidos? São agrupamentos de células que têm a mesma função. Então, olha lá no nosso cérebro nós vamos ter os neurônios, né, que são células aí que trabalham com o funcionamento do nosso cérebro, aí comandam todo o nosso corpo. Nós vamos ter células sanguíneas, nós vamos ter células do nosso intestino, aqui células musculares. Então, as células sanguíneas, elas vão formar o nosso tecido sanguíneo. As células chamadas de neurônios vão formar o nosso tecido nervoso. As células musculares aqui vão formar o nosso tecido esquelético e assim por diante, tá? Então, quando as células que têm a mesma forma e a mesma função se juntam, elas formam os tecidos. E aqui, o vírus. Como eu disse para vocês, o vírus ele é o único organismo vivo que é acelular, ele não é formado por célula. Na verdade, ele precisa invadir uma célula para se reproduzir. E quando ele invade uma célula, então ele acaba destruindo essa célula. Por isso aí que o Covid é um vírus aí muito forte, muito potente, né, que está causando tanta destruição. Aqui abaixo do vídeo vocês têm um link que é muito interessante. Esse vídeo ele mostra certinho como que o vírus invade uma célula. Acho que tá dando para ver, né? Ele mostra certinho como que o vírus invade uma célula. Então acho legal vocês assistirem. Os vírus eles são considerados parasitas celulares exatamente pelo fato deles invadirem e destruírem as células. Gente, por hoje é só, tá? Até a próxima aula.